bem, amigos que acessam o site Locus Online? Uma satisfação poder estar com vocês nessa primeira transmissão ao vivo do Locus, analisando as notícias aqui de Passo Fundo, notícias que você só encontra aqui no nosso site. Hoje é um dia diferente em todo o Brasil, um dia onde se falou numa greve geral, um dia de paralisação, e esse é o nosso assunto aqui no programa dessa noite. Queremos agradecer pela sua companhia, pelo seu acompanhando aqui essa nossa primeira transmissão, e nós vamos falar então sobre essa dita greve geral, convocada por sindicatos, por movimentos sociais contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Mas será que de fato foi uma paralisação dos trabalhadores brasileiros? Como é que foi essa paralisação aqui em Passo Fundo? Esse é o tema, então, do nosso programa ao vivo, dessa transmissão do locusonline.com.br. Nesse primeiro bloco, nós temos a satisfação de conversar com os nossos dois primeiros convidados. São dois vereadores aqui do município de Passo Fundo, o vereador Matheus Vesp e também o vereador Roberto Gabriel Tozon. Vereador Matheus, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Matheus. Aqueles que nos acompanham no canal Locus. Uma alegria imensa ser recebido por toda a equipe que fez esse brilhante trabalho, que hoje nós colocamos nossa total devoção a que esse projeto, vereador Roberto, seja apenas o início de uma forma mais criativa e verdadeira de reportarmos para a nossa comunidade os fatos que acontecem no Brasil e em nossa comunidade. Muito bem. Vereador Roberto Gabriel Tozon, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, é uma honra estar participando da primeira transmissão ao vivo da Locus, que é uma mídia que eu acompanho diariamente, eu gosto muito da linha da Locus, e que está trazendo também, né, Matheus, uma maneira diferente de abordar, né, os temas da nossa cidade, com um conteúdo bem técnico e com a maneira que está sendo também levado às pessoas, né, através. Nós não temos nenhuma transmissão online, nada via internet ainda, pelo menos eu não tenho conhecimento. Então é sempre bom estar do lado de pessoas que querem inovar e por estar na vanguarda. Muito bem, nós mais uma vez agradecemos a disponibilidade de vocês em estar aqui conosco, explicando ao internauta que nos acompanha, locusonline.com.br, é um portal de informações que busca sempre a verdade dos fatos, né? É um grupo de pessoas que se preocupa com a realidade do que acontece em nossa cidade, que busca analisar os fatos em uma perspectiva diferente. Nós estamos então iniciando esse novo trabalho, como é de fato esse momento agora, né? Essa nossa transmissão ao vivo, falando sobre esse tema que, enfim, todo mundo comentou ao longo do dia de hoje, né? Greve geral. De fato isso aconteceu, na opinião dos senhores? Uma greve geral? Qual foi a avaliação de vocês desse movimento que aconteceu Brasil afora, aqui em Passo Fundo também? Ocorreram manifestações. Como é que vocês avaliam isso, vereador Matheus Vesp? Bem, acho que é oportuno salientar primeiramente que o direito à greve é um direito constitucionalmente legítimo. Todas as pessoas têm a possibilidade de questionarem as relações de trabalho e, é claro, exercerem essa manifestação por meio da greve. O que não pode, e é algo que pelo menos eu pude constatar em diversos fatos no dia de hoje, é que esse direito constitucional afronte outros direitos de outras pessoas que não concordam ou até que porventura possam ter a simpatia, mas não querem exercer o direito à greve por quererem trabalhar. E cito isso porque observei, como já disse, que em diversos locais no Brasil, e acredito que o vereador Roberto também tenha acompanhado, muitos dos movimentos parece que, para tentarem mostrar um resultado prático e uma eficácia para com a implementação da greve, buscaram pautar esse movimento pela força, impedindo muitas vezes para as pessoas que não querem aderir à greve, ou como falei, que têm simpatia, mas que querem trabalhar, de exercerem o seu direito de ir e vir. E acho que isso, de certo modo, antes de ser, por exemplo, uma afirmação de greve geral ou não ser greve geral, é até, na verdade, um ato de legalidade, pois nós não podemos, e a própria legislação é clara nesse sentido, ao exercer o direito à greve, impedir que outras pessoas, em primeiro lugar, divirjam das nossas opiniões, porque eu observei muitos dos manifestantes, de certo modo, quase que totalitário,
tentavam impor o seu ponto de vista às pessoas que porventura não discordam. Eu confesso que mesmo tendo sido participante das manifestações em 2014, em 2015, para alteração do governo, que então estava no poder do governo federal, não observei nenhum ato de vandalismo, não observei atos de violência, as manifestações eram pacíficas, ocorriam em finais de semana, respeitavam o horário de trabalho, ou seja, de certo modo, e não tenho a pretensão aqui de dizer que falavam em nome da totalidade da pátria, porque a divergência política é natural da democracia, mas eram evidentemente manifestações pacíficas. Porventura, a pessoa falar que uma manifestação, uma greve geral, irá praticar determinados atos, como por exemplo, queima de pneus, atos de vandalismo, destruição do patrimônio público, acho que de certo modo até descaracteriza a luta dos trabalhadores. Eu acho que tentar vincular um movimento que parte para agressão e violência e principalmente com o epiteto de luta, eu acho que é descaracterizar a luta dos trabalhadores. Eu acho que ao invés de falarmos luta, nós deveríamos falar em consenso, em construção de um país melhor. E consenso e construção de um país melhor é claro que parte de condições melhores para o trabalhador, mas que também pressupõe, indiscutivelmente, condições de trabalho e economicamente saudáveis para que os empregados possam ser contratados. Porventura, se a economia não estiver em condições saudáveis de fornecer aos trabalhadores condições dignas de emprego, se os empresários não puderem fornecer condições melhores de trabalho, será até absurdo e uma coisa ilógica nós falarmos em garantia de direitos. Por exemplo, se o empregador não puder pagar um salário de R$800, estou falando em sentido utópico, meramente exemplificativo, tiver a condição, por exemplo, de pagar um salário de R$700, vereador, mas uma legislação estabelecer que o teto será 800, que o critério será 800, enfim, é óbvio que o empregador não irá contratar e o empregado não terá, com essa ideia de garantia de direitos, o emprego. Então, acho que às vezes a flexibilização ela não é de todo um mal. A gente tem que analisar principalmente as questões hoje que afetam a nossa comunidade. E essas discussões acerca de reformas, com protestos, nós já observamos na década de 70, na década de 80 em outros países, como por exemplo com a Margaret Thatcher, na década de 70 no Reino Unido, na própria França, na década de 80. É evidente que aqueles que têm, de certo modo, algumas garantias, ficam receosos de abrir mão dessas garantias. É até papel da classe defender as suas garantias, isso é indiscutível. De toda a classe e categoria, sejam os advogados, sejam os empresários, sejam os ruralistas, sejam os sem terras, querer defender os privilégios e garantias do seu interesse particular. Agora, nós, principalmente agentes políticos, temos que ter a sensibilidade e a responsabilidade ao tomarmos decisões e discutirmos esse tema, por exemplo, como da greve, sob o viés da sociedade como um todo, e não de segmentos específicos. Esse seria meu ponto de vista inicial sobre a discussão que nós estamos tratando aqui. Perfeito. Vereador Roberto Tolzon, sua opinião sobre o dia de hoje, sua avaliação sobre o que aconteceu no Brasil. É importante deixar bem claro que, como bem falou o Matheus, o direito de greve ele é consagrado na nossa Constituição Federal, né? Ele é legítimo. Sou crítico da forma como muitas greves, muitas manifestações são feitas, né? E às vezes o pessoal não consegue entender essa diferença. Não sou contra nenhum tipo de greve, contra nenhum tipo de manifestação, gostaria de deixar bem claro. Eu não concordo com a maneira como muitas são feitas, como eu acabei de falar. Hoje, por exemplo, acredito que você que está aí nos acompanhando, também recebeu muitos vídeos no WhatsApp de manifestantes ameaçando comerciantes, ameaçando lojistas, falando que vão marcar o estabelecimento, que o trabalhador vai lembrar, que eles vão lembrar, ameaçando que tinha que fechar à força. Bom, mas onde fica a nossa democracia? Quer dizer, nós invocamos os princípios constitucionais, direitos fundamentais, quando bem nos interessa, vereador. Quando é bom para mim, bom, eu tenho tal direito. Agora, quando é para pensar na coletividade, ou seja, no seu direito, aí essas pessoas não se colocam no mesmo lugar. Ou seja, eu posso infringir o seu direito, porque na cabeça deles é legítimo, desde que seja para garantir o meu. É uma coisa que não tem nexo. Então as pessoas acabam, por muitas vezes, em falar em direitos, esquecer que elas têm deveres antes de ter direitos. Eu penso assim, pelo menos. Você tem deveres também e você tem seus direitos. E eles são assegurados, mas como eles são assegurados para você, eles são assegurados para o vereador Matheus e para o Matheus também. E essa eu não sei se é um problema cognitivo ou o quê, mas as pessoas não conseguem entender. É muito mais fácil você criar um inimigo, né? Você encontrar uma pessoa que discorda de ti e você enxergar ela como um inimigo e bater de frente, como muitas vezes acontece,
do que você tentar sentar e conversar numa boa e tentar entender os dois lados. A gente vive em sociedade e as pessoas não são iguais. Elas nunca vão ser iguais. E elas não pensam da mesma maneira. Isso é um fato e ninguém vai mudar isso.